A aposta. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui hoje para darmos início ao estudo do livro de Jó. E como nós temos sempre pedido, antes de começarmos os nossos estudos, que você venha participar de pelo menos um dos estudos que a gente disponibiliza ali na igreja. Então, na descrição desse vídeo, desse áudio, desse estudo, aqui no YouTube, você vai ver os dias e horários dos estudos. Temos estudos às segundas, às quartas, às quintas e aos domingos. Nós também pedimos para que você não apenas ouça esse estudo, mas que você também compartilhe com algumas pessoas para que elas também venham ser abençoadas. E pedimos também para que você compre, adquira a Bíblia 365, porque o nosso intuito com essa Bíblia é que você venha a ler a Bíblia toda em um ano. Então tem proposta para você ler em um ano, em 2 anos, e aí você vai lendo ali segundo a proposta lançada ali para a Bíblia. E dito isso, quero compartilhar então com vocês aqui em Jó, capítulo 1, versículo 1, o versículo 9, 10 e 11. Então, Jó, capítulo 1, versículo 1 diz: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. E aí agora no versículo 9 diz: Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então, o título desse estudo de hoje é bem sugestivo e foi tirado do livro O Caminho do Coração, do pastor e teólogo Ricardo Barbosa de Souza. É um livro mais antigo. Eu tive a oportunidade de ter o contato com esse livro ainda no início dos anos 2000. Me recordo de uma pregação abençoada, né, que me incitou a ler esse livro, ali do pastor Gustavo Bessa. E eu queria destacar algumas coisas, algumas propostas que o Ricardo Barbosa vai fazer aqui nesse livro, nessa parte da aposta. Então, Ricardo Barbosa ele sugere que existe uma aposta entre Satanás e Deus para que o homem venha servir a Deus com algum interesse. Então, eu quero destacar aqui um texto aqui do livro que fala: vale a pena enfatizar mais uma vez que Satanás não está negando a piedade e a integridade de Jó. Não é esse o ponto central. O que Satanás desconfia é da motivação dos interesses ocultos. Ele quer ver se é possível para o homem buscar a Deus e adorá-lo sem nenhuma expectativa de recompensa. Para ele, todos são iguais. Não existe relação humana que seja motivada apenas pelo afeto desinteressado. Deus aceita a aposta e permite que Satanás toque em Jó, que tire dele os motivos, entre aspas, do seu temor e devoção, que desnude o coração e a alma de Jó e mostre as verdadeiras intenções do seu coração. Então a gente percebe aqui nesse texto que Satanás, então, não questiona a piedade de Jó, nem a integridade dele. Mas o que Satanás fala é a motivação do coração. E isso nos leva, então, a perguntar primeiro para nós mesmos
Qual que é o nosso motivo? Qual que é a nossa motivação? O que nos leva a adorar a Deus? Qual que é o nosso interesse? Quando você se relaciona com Deus, através da oração, através da leitura bíblica, quando você vai fazer um jejum, quando você vai à igreja para prestar um culto, ou até mesmo quando você participa aí de um GC ou de um dos estudos bíblicos, qual que é a sua motivação? O que no fundo, tem te incitado a fazer essas coisas? Paulo vai falar duas vezes, a primeira vez ali em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, e a segunda vez em 2 Coríntios 3 e 5, ele fala para nós examinarmos o nosso coração. A palavra fala que o nosso coração é enganoso, então nós precisamos examinar essas motivações, motivo pelo qual a gente tem servido ao nosso Deus. Por que a gente tem se empenhado tanto em servi-lo e a forma como temos feito e na sua qualidade? Por que a gente faz isso? Por que a gente não se deixa levar pelo pecado? Por que a gente busca não pecar? Qual que é a nossa motivação? Então, o Ricardo Barbosa, nesse livro, ele nos incita a buscarmos resposta para essas perguntas. E a gente precisa entender que a nossa vida de relacionamento com Deus, ela é motivada por alguma coisa. Eu me recordo que quando eu voltei para os caminhos do Senhor, então eu nasci num lar evangélico, eu desviei aos 14 anos, voltei com 27 para 28 anos para os caminhos do Senhor. Alguns anos depois tive contato com esse livro e questionei muito esse meu relacionamento com Deus. Qual que era a minha motivação? Eu descobri, sondando então o meu coração, que primeiro eu voltei para os caminhos do Senhor por medo. Minha motivação era uma motivação errada. Depois, me relacionando com outros irmãos, conversando com eles, fui descobrir que aquilo não era algo apenas meu, mas que, de alguma forma, a gente acaba vindo para nos relacionarmos com o Senhor por motivos errados, com a motivação errada. No meu caso foi por medo, conheço outras pessoas que vieram por ganância, outras pessoas que vieram em busca às vezes de uma cura, e o desejo do meu coração, quando eu compartilho essas coisas, é que você examine o seu coração para saber então qual que é a motivação e o que te trouxe para os caminhos do Senhor. Porque depois disso, e passados alguns anos, passados quase 3 décadas, depois então desse meu retorno para os caminhos do Senhor, eu fui descobrir que eu vim com a motivação errada, e apesar de estar com a motivação errada, que o Senhor veio se revelando e mudando essa intenção do coração, mudando a forma como eu pensava e minha motivação para agir da forma como eu agia. Deixando então, como está falando ali em Romanos capítulo 12, né? Paulo fala: deixem-se ser transformados pela renovação da vossa mente. Então o Senhor quer transformar as nossas mentes, e o propósito então desse estudo e o propósito do que falaremos aqui no decorrer aí do livro de Jó é que a gente venha primeiro reconhecer qual que foi essa motivação pelo qual nós viemos, e se essa motivação continua ou se nós já deixamos Deus transformar essa motivação, porque enquanto estivermos com a motivação errada,
jamais conheceremos o único e verdadeiro Deus. Então, vamos muitas vezes nos relacionando com ídolos, em busca desses ídolos. Buscamos a Deus e um relacionamento com Deus, porque Deus é um meio para alcançarmos um fim. E esse fim pode ser qualquer coisa. No meu caso, o meu fim, a minha finalidade era não ir para o inferno. Então eu não queria me relacionar com Deus, mas Deus era o meio pelo qual eu não iria para o inferno. E, como falei, o desejo então do meu coração, do nosso coração, né, do coração de outros professores, quando nós nos colocamos à disposição ali para estudarmos a Bíblia, ou então nas reuniões ali dos GCs, a intenção é justamente fazer com que o nosso Deus seja conhecido. Então, para um pouco e releia o capítulo 1 de Jó. A intenção era que você já tivesse lido, e por isso, então, você lendo a primeira vez, após ouvir esse áudio, releia de novo o capítulo 1 e comece a se colocar ali no lugar de Jó. E a questionar, a se questionar. E se fosse você no lugar de Jó? Então, que você venha ter essas experiências com o Senhor. O desejo do nosso coração, então, como falei, é que você deixe-se ser transformado pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar, conhecer a bondade de Deus, porque o nosso Deus, ele é bom. Ele é muito, muito, muito bom. E apesar de virmos com a motivação errada, ele, na sua infinita graça e misericórdia, permite que a gente venha ficar aí um certo tempo com a motivação errada, mas ele começa a permitir que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas para que essa motivação comece a ser transformada, mudada, para que a gente venha se relacionar com ele no motivo certo. E eu espero que esse curto estudo venha ter te ajudado a se questionar, a se perguntar, a se conhecer por qual motivo você se relaciona com Deus. Qual que é o motivo pelo qual você lê a sua Bíblia, escuta esse estudo, faz jejum, faz orações, participa dos GCs, dos estudos, participa dos cultos, com qual motivação? Então, não se esqueça de, quando você estiver se questionando, convidar o Senhor para ir junto com você descobrir qual que é essa motivação. E que o Senhor te abençoe.